Olá, pessoal! Nós vamos agora à atividade 2A, explorando os cadernos dos jornais. Nós vamos ter que explorar isso de maneira remota, tá? Então, essa parte aqui da conversa, tudo, nós não vamos ter muito. Então, vamos lá. Lembra que eu mandei o jornal anteriormente para vocês em formato PDF aqui da nossa região? Agora a gente vai estar vendo isso com mais profundidade. Então, explorando os cadernos do jornal, nome do caderno e assunto que se trata. Vamos aqui olhar, esse jornal aqui. É o jornal que circula na nossa região, certo? Deixa eu arrumar aqui. Então, é um jornal que circula na nossa região, chamado O Liberal. Nós temos aqui a capa do jornal, né? Na capa do jornal, nós vamos encontrar notícias que estarão sendo detalhadas dentro do jornal. Como é que a gente vai saber? De repente eu li algo e quero saber ir direto nessa notícia, que nem aqui, Justiça Eleitoral já recebeu 379 pedidos de registro de candidatura. Olha onde está aqui, página 3. Então, se eu quiser ler essa notícia, eu já sei que eu vou ter que ir lá na página 3 do jornal. Então, na capa, nós encontramos o quê? O nome do jornal, as cidades onde eles circulam, a data e o dia da semana, quem foi, né, o fundador do jornal. Então, aqui, e as principais notícias que estão dentro do jornal, tá ok? Vamos lá. Olhando o caderno. Antes de mais nada, vamos conversar sobre caderno. Nós sabemos que caderno é aquilo que a gente usa na escola, tá certo? No jornal, é por causa do formato que ele tem. Sabe aquele caderno brochura, brochurão que todo mundo fala? O caderno, aliás, o jornal não tem mais ou menos esse formato? Então, é sobre isso, por isso que se chamam cadernos, tá? Então, nós temos aqui, logo após a capa, algo chamado opinião, que é uma reflexão sobre algum assunto, que geralmente o editor do jornal é aquele que escreve, né, que é responsável pelo jornal, faz algum comentário, um artigo sobre algum assunto que alguém do jornal acredita ser interessante está publicando. Aí nós começamos a parte dos cadernos do jornal O Liberal. De repente, outros cadernos, o Estadão, a Folha de São Paulo, Todo Dia, podem ter outros cadernos. Mas como é que a gente vai saber que começou um caderno? Porque habitualmente ele tem aqui, alguma coisa em destaque. No caso aqui, Caderno Cidades. Tá aqui, quais as cidades que o jornal circula. E qual o tipo de notícia que eu vou encontrar dentro do caderno Cidade? Aqui tá falando sobre eleição, aqui tá falando sobre a questão do Covid, aqui tá falando sobre uma situação de Americana, que é um viaduto que tinha ficado mão única e voltou a ter mão dupla, né? Aqui tá falando da fundadora da rede de combate ao câncer feminino de Santa Bárbara, que faleceu. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês outro dia da foto, a legenda da foto? Olha aqui, a legenda dessa foto, luto, Dona Rosinha, fundadora da rede feminina de combate ao câncer de Santa Bárbara, em 16 de junho de 1972, tá? Então, quer dizer que essa foto aqui é bem antiga. Então, está falando sobre situações que aconteceram nas cidades onde esse jornal circula, sobre acontecimentos de lá. Tá bom? Página 6 continua sendo cidades, aí a gente tem uma charge,
Aí aqui apareceu uma propaganda. E chegamos em outro caderno. No caso aqui é o caderno 360 graus, ó, tá dizendo 360 graus. Sobre o que ele vai falar? Olha aqui, ó. Brasil, mundo, interior, economia. Então, no próprio nome do caderno, às vezes a gente já encontra sobre quais assuntos que a gente vai ver aqui dentro. Então, dentro desse caderno 360 graus, nós não vamos achar nada sobre a nossa cidade, sobre uma opinião. A gente vai ver sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre a economia. Então, olha aqui, ó, as notícias que estão aparecendo nesse jornal. Ó, o país perdeu área natural equivalente a São Paulo, avaliação positiva sobe para 40%, pedido de seguro cai 11,6% na primeira quinzena de setembro, e uma outra charge. Agora nós entramos num caderno que muitos alunos gostam, que é o caderno de esportes. Aqui, nesse aqui, nem precisou colocar do que ele se trata, não é verdade? Porque ele vai falar sobre modalidades esportivas. E aqui no interior do estado de São Paulo, a principal esporte, né? Acho que do Brasil inteiro, é o futebol. Então, é onde vai aqui no caso, eles nessa sessão aqui tá falando bastante sobre futebol, mas também fala sobre outros esportes, tá bom? Agora, nós temos o mais cult. Mais cult por quê? Cult vem da palavra cultura. Tudo que é relacionado à cultura vai estar aqui dentro desse caderno. Como, por exemplo, se tiver um museu na cidade que estiver fazendo uma exposição, o teatro com alguma apresentação de alguma peça de teatro, uma palestra. Então, tudo que é relacionado ao meio artístico vai estar aqui, ó. Olha aqui, ó. Artistas e espaços culturais, socorro a caminho, relacionado a uma notícia à arte, né? Falando que um projeto de lei foi aprovado, ó. Palco do Teatro Municipal terá reforço metálico, que é relacionado à arte e lazer. Nesse caderno mais cult, a gente também acha uma parte de lazer, de distração, né? Que no caso aqui são as cruzadinhas, o horóscopo, aqui quadrinhos, sudoku, né? Que está relacionado a lazer. Depois nós temos aqui o caderno Eclética. No caderno Eclética, ele vai falar sobre o que era chamado antigamente da coluna social. Pessoas que têm destaques no âmbito social da nossa região, né? Então, ó, vem as fotos das pessoas, do que se trata essa foto, né? Alguma notícia de âmbito social, que nem aqui tá falando da abertura, ó, de um novo local de lazer, aliás, aqui nesse pedaço. E por último, no jornal dessa data, 25 de setembro, Classe Mais. Classe Mais por quê? Porque é um caderno de classificados. Olha como ele é formado. É a parte do caderno onde a maioria das coisas que aqui estão, alguém pagou para colocar no jornal. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem sobre compra e venda de aluguéis de imóveis, de empregos, de veículos, negócios, né? Alguém oferecendo algo, né? Manicure, por exemplo, alguém procurando emprego, né? Então, classe mais porque a parte dos
classificados, como vocês podem ver aí, tá bom? Então, olha, eu coloquei agora aqui para vocês terminarem de completar a tarefa lá no nosso livro, que tem qual é o caderno e do que ele trata. Então, aí a gente tem a capa, que é geral, opiniões, reflexão sobre um assunto, cidades, notícias sobre acontecimentos gerais que ocorreram nas cidades onde o jornal circula, 360 graus, notícias sobre o Brasil e o mundo, o caderno de esportes, sobre modalidades esportivas, o caderno Mais Cult, que trata sobre a área da cultura e lazer, o canal Eclética, que é a coluna social, e o caderno Classe Mais, que são os classificados, compra, venda, empregos, veículos, imóveis, e eu repeti de novo, empregos e negócios, tá? Então, esses são os cadernos e sobre o que eles tratam do jornal O Liberal que nós estamos estudando. Vocês vão completar isso lá no nosso livro Ler e Escrever, volume 2, na página 139, na atividade 2A. Então, o nome do caderno e o assunto do qual ele trata, tá bom? Ó, a professora só tem 3 linhas aqui. Não, temos mais linhas aqui, ó, na parte de trás também, tá bom? Para vocês estarem utilizando. Boa aula para todos!